Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. E agora a gente vai falar um pouco sobre aqueles recursos que eu comentei na aula anterior, que é a previsão do tempo, o RSS, né, exibição de uma página web também. Então, para isso, sempre que eu estou enviando essas programações para o painel, eu preciso vir aqui na minha lista de rede Wi-Fi, procurar pela rede Wi-Fi do painel. Perceba que aqui ela está offline, eu já me conectei a alguns outros LEDs, todos eles estão offline. E quando eu me conectar, ele tem que ficar verdinho. Então, sempre estou vindo aqui, ó. Clica para conectar, coloca a senha que está aqui na box. E após conectar, a gente já tem o painel de LED online verdinho mostrando lá no canto, certo? A outra forma seria conectando o cabo de rede da porta Ethernet para o computador, para que a gente tenha ele online. Só que para que a gente consiga usar os recursos de RSS, por exemplo, que é uma programação em que o painel precisa verificar na internet um conteúdo, por exemplo, o RSS é para notícia, o stream é para vídeos, então ele vai buscar esses recursos na internet. Então ele precisa estar conectado à internet. Então eu posso conectar o cabo de rede que vai da porta Ethernet da box para o roteador, para que ele consiga acessar a internet lá do meu roteador, né? Ou eu posso fazer isso através da rede Wi-Fi. E lembrando que para conectar na rede Wi-Fi, né, de rede Wi-Fi para a rede Wi-Fi do roteador, eu recomendo que a qualidade de sinal seja boa para que a gente tenha uma conexão estável, sem perda de dados ou lentidão. Então, pelo cabo, é só conectar o cabo, vai funcionar perfeitamente. O Wi-Fi também funciona, só precisa que tenha uma conexão boa. Então, nesse caso, eu já estou conectado. E para mim fazer isso, né, para que a minha box aqui ela se conecte ao roteador através da rede Wi-Fi, eu preciso vir aqui no menu Control, e o painel ele tem que estar online aqui, ó. Então, venho aqui no menu Control. Ele abriu uma série de menus aqui que a gente vai ver depois também, só que o menu que eu vou utilizar para a gente fazer isso é Network Configuration, esse aqui, ó. Então, eu dou um clique. Ele abriu aqui, né? E ele está me mostrando a primeira conexão cabeada. Se ela tivesse com cabo, ele mostrar o IP da rede certinho. A gente vai fazer essa alteração na Wi-Fi. Então, eu vou selecionar aqui, ó, Network Wi-Fi. Ele me mostra que o meu equipamento está no modo AP. Esse AP significa que quando eu ponho ele na tomada, ele mesmo já emite uma rede Wi-Fi, que é essa que a gente está conectada, né? Ela tem um prefixo AP e o número de série na frente. O que a gente precisa fazer é mudar para o modo estação. Esse modo estação ele não vai mais emitir essa rede Wi-Fi, ao contrário, ele vai tentar se conectar no roteador. Então é preciso que você informe o nome de usuário, né, o SSID do seu roteador e a senha certinho para que ele realmente consiga se conectar. Então, vou trocar aqui e ele pede agora que eu informe o SSID e a senha, né, da minha rede aqui. Eu já tenho deixado copiado aqui certinho, eu vou colocar aqui só para que a gente faça essa conexão. Então é muito importante que o SSID, que é o nome da rede Wi-Fi, e a senha estejam exatamente iguais, né, tanto maiúsculo, minúsculo, os caracteres, para que ele realmente consiga se conectar. Então, vou dar um clique aqui no botão de OK. E automaticamente, quando ele consegue se conectar, o computador ele desconecta da box e vai lá para a rede que a gente pediu para conectar. Eu vou aguardar um instante aqui, só enquanto ele faz essa conexão. Parece que ele já conectou. Então, você viu que o meu computador agora se conectou à minha rede Wi-Fi, ó, que eu pedi para ele se conectar, e o nosso equipamento ele reiniciou, ele ficou laranjinha e agora ele está online. Isso significa que agora ele está online, está conectado no meu roteador, ele já tem acesso à internet. Eu consigo enviar através do software pela rede local ou através da internet de forma remota. Para a gente identificar que ele conectou certinho, na box ela tem um LEDzinho aqui, Cloud, ó. Ele tem alguns LEDs que indicam o funcionamento, e quando o LED Cloud está aceso, significa que ela realmente se conseguiu se conectar no roteador e está tendo sinal de internet nela. Então, a partir daqui, a gente já consegue utilizar aqueles recursos. Então, eu vou fechar aqui, que a gente já configurou ela certinho, eu vou voltar lá para a nossa guia de soluções. Vou criar uma nova solução, a gente fez algumas soluções para demonstrar nas aulas anteriores, eu vou criar uma nova solução aqui. Vou colocar aqui o painel. Coloquei aqui painel 3, coloquei a resolução do nosso painel, selecionei o equipamento, procedimento normal, como a gente fez para criar as outras duas playlists, e cliquei no botão de OK. Primeiro passo, sempre adicionar nossa Mix Media, então ela já está adicionada aqui. E agora a gente vai sim falar agora dos recursos adicionais, que é a previsão do tempo. Então vou colocar aqui, nesse ícone aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele colocou para mim aqui essa informação, ó, previsão do tempo, né? Então vou selecionar ela. E aqui embaixo a gente vai trocar algumas configurações. Por exemplo, você vai colocar o nome da sua cidade. Eu coloquei Fortaleza, pesquisei aqui, selecionei, né?
Ele vem alguns ícones marcados aqui, como temperatura, umidade, e está tudo em uma linha só. Isso, dependendo do painel, pode atrapalhar um pouco a visualização, pode não caber. E você consegue fazer isso trocando aqui, ó. Multilinha, para ele exibir um embaixo do outro, né, para ficar viu dessa forma. Uma linha única, para que ele fique passando. Então, essa opção aqui é para ela ficar passando, por mais que ele não caiba, né, na visualização, mas ele vai passar todo o conteúdo. E estático, se você estiver exibindo pouco conteúdo que caiba na visualização do painel. Então, vou deixar esse aqui mesmo multilinha, só para enviar para o painel para a gente ver como vai ficar. Vou clicar aqui em publicar. Vou selecionar o nosso painel e clicar em publicar. Ele já publicou e essas informações aqui ele está pegando da internet, né? Então a gente já vê que ele já está acessando a internet e já está exibindo certinho. Em sequência você poderia colocar um vídeo, algo do tipo, para complementar a sua programação. Ele está mostrando ali também, por exemplo, coisas como direção do vento, temperatura mínima e máxima prevista, e coisas que você pode aumentar ou diminuir marcando esses componentes. Por exemplo, eu não quero que ele mostre a temperatura mínima e máxima, eu quero atual. Então, posso desmarcar aqui, ou vice-versa. Então, ele vai mostrar a média e a máxima, a direção do vento, a umidade. Então, isso são atributos que você consegue aumentar ou diminuir. Se ela não estivesse conectada à internet, ele iria mostrar esses nomes, né? Por exemplo, temperatura, e em vez de mostrar a mínima e a máxima, ele poderia dar um erro, dizendo não encontrado, algo do tipo, porque ela não estaria conectada na internet. Então, retornando aqui para a nossa Mixmedia, essa foi a função de previsão do tempo que a gente utilizou. Já a previsão de páginas web, ela é muito simples também. Eu vou clicar aqui para adicionar. Ele adicionou uma página aqui, um campo que está vazio na nossa tela. E a gente precisa passar uma URL para que ele exiba quando a gente mandar lá para o nosso painel. Então, eu já deixei o meu navegador aberto aqui com algumas coisas que a gente vai usar. Como, por exemplo, aqui, o nosso site. O nosso site aqui, eu poderia muito bem copiar essa URL aqui, ó. Voltar aqui no nosso software e colar aqui. E quando eu enviar isso daqui para o painel de LED, né, essa configuração que eu fiz agora, ela vai mostrar a nossa página. Talvez ele não mostre exatamente como está lá no site, porque o nosso painelzinho ele é pequenininho aqui, que a gente está utilizando no exemplo, porém, nos painéis maiores a página é responsiva, ela vai encaixar certinho na tela do painel. Vou tirar aqui a previsão do tempo e vou enviar a página só para você ver como funciona o carregamento. Então, montei somente a página aqui, né? Em seguida a gente poderia ter um vídeo. Você pode montar usando esses atributos junto com os outros aqui do próprio software também. Então, vou clicar para enviar. Ele já vai carregar. Ela não alinhou, né? Por conta que o nosso painelzinho é um pouquinho menor. Mas, como eu falei, nos modelos maiores, a página responsiva, ela consegue enquadrar certinho. Vou retirar aqui, por exemplo, essa página aqui. Vou enviar um vídeo nosso aqui normal, só para ele ficar com a exibição correta. Então, a gente vai enviar aqui para o painel, finalizou aqui, já está exibindo. Agora, a gente vai adicionar outro componente aqui, que é o RSS. Então, nossa Mixmedia está vazia, a gente vai utilizar aqui o RSS. E o RSS, ele permite que você exiba notícias com base na internet, em alguns sites que fornecem esse tipo de URL. Então, para que não fique somente o vídeo rodando direto, você pode colocar atributos como data e hora, temperatura, previsão do tempo, como a gente viu aqui, inclusive o RSS, para atribuir valor à sua programação, atraindo mais visualizações. E vou pegar abrir um site aqui que eu já tenho aqui, ó, e eu vou clicar aqui em últimas notícias, por exemplo. Então, ele me mostra uma página um pouco bagunçada, assim como tá, porém o que a gente vai utilizar é somente a URL da RSS. Então, vou copiar aqui, vou voltar lá para o nosso software e vou colocar aqui, ó. Ele já me mostrou algumas coisas aqui, tá vendo? Tem algumas informações, eu posso colocar para ele ficar estático, passando página por página, ou para ele ficar movendo para a esquerda. Eu sempre utilizo essa opção, porque como são muito texto, a gente deixa a opção de passando lá, que ele vai reproduzir todo o conteúdo. Aqui embaixo a duração, né? Digamos que se eu colocar aqui 2 minutos, por exemplo, ele vai ter o tempo de 2 minutos para exibir todas essas notícias até iniciar de novo essa programação. E aqui um pouco mais acima ele tem essa opção aqui que é para atualização do código. Por padrão ele vem em 10 minutos, então a cada 10 minutos ele faz uma verificação na internet para ver se mudou alguma notícia, se atualizou, se tem mais alguma notícia, se precisa retirar. Você pode colocar 5 minutos, 3, de acordo com a sua programação, certo? Então eu coloquei aqui, vamos só enviar para o nosso painel para ver como é que vai ficar. Vou marcar aqui. Como eu estou enviando só o RSS, ele vai retirar esse vídeo e vai deixar somente essa página que eu estou enviando aqui, ó. Então ele já atualizou, já está passando aqui as informações.
Porém, está uma tela um pouco vazia, a gente não consegue ter muito conteúdo. Você poderia deixar ela subindo ou agrupada em várias linhas, também vai funcionar. Mas a principal função dela aqui é agregar valor à programação. Então, como nas aulas anteriores que a gente viu que a gente consegue programar duas mix mídias, né? Então a gente vai fazer isso aqui para ver como vai ficar legal essa programação. Então eu vou reduzir essa mix media aqui, ó, que é a nossa área, aqui para baixo. Então ela ficou pequenininha. Eu posso adicionar outra mix aqui e deixar ela um pouco maior, até que assim, por exemplo. E nessa outra aqui eu posso adicionar o vídeo. Então aqui eu vou adicionar minha mídia, por exemplo. Eu vou colocar esse aqui, em seguida esse, e depois esse aqui, por exemplo. E agora sim vai ficar legal a nossa programação, por conta que a gente vai ter conteúdos dinâmicos entre vídeos e a visualização aqui do RSS, que são as notícias, ó. Então já tenho as duas mix mídias, uma eu coloquei na parte de cima bem grande com o nosso loop de vídeos e embaixo o RSS para ele ficar passando. Finalizou o envio, a gente já tem o vídeo na parte de cima e as notícias na parte de baixo. Sempre que tiver uma notícia nova, ele já vai atualizando automaticamente, tá? Verde e vermelho, né? O vermelho para o título e o verde para o texto em si. Você consegue fazer essa alteração. Eu vou selecionar o RSS e aqui embaixo, ó, a gente consegue estar trocando a cor, o tamanho do título, né? E do texto também, a cor e o efeito. Então você pode ver como combinando os atributos que tem aqui, né? Como vídeos, RSS, previsão do tempo, a gente consegue atribuir valor à programação, à visibilidade do painel, e isso vai atrair muito mais visualização para a programação que está sendo exibida no painel. E assim como essa programação que a gente fez agora, com duas mix media, sendo que uma tem um vídeo e a outra tem o RSS, a gente pode combinar vídeos, imagens, data, temperatura, previsão do tempo, a própria notícia. Então essa página, ela te permite fazer uma edição em 100% praticamente, né? Colocando entre mídias e outros conteúdos, né? Tornando a tela bem mais dinâmica para visualização, para atrair mais visibilidade ao painel, né? A playlist que ele está sendo exibida. Então, acho que com isso, pessoal, a gente finaliza um pouco essa parte de playlists, né? De ver como é que é construído, como utiliza cada recurso, como monta as páginas, como programa os horários. Nas próximas aulas eu vou mostrar como a gente faz para alterar alguns parâmetros, como nível de brilho, programa para ligar e desligar, atualização de firmware e muitos outros recursos disponíveis aqui no software, né? Para a gente tirar o máximo de proveito possível do painel de LED, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.